A brisa do mar sussurrava segredos à medida que a noite se aproximava em Fernando de Noronha. O céu estava adornado com estrelas brilhantes e a lua cheia lançava seu brilho prateado sobre as águas, transformando a praia em um cenário de sonho. Era uma noite perfeita para surfar, especialmente para um grupo de amigos que há muito aguardava a oportunidade de pegar ondas sob a luz da lua. Vamos, pessoal! Essa bioluminescência está incrível, gritou Miguel, o mais animado do grupo, enquanto correu para a água, sua prancha sob o braço. A água parecia viva, com pequenas luzes azuis piscando a cada movimento. Era uma visão mágica que atraía tanto os surfistas quanto os curiosos. As ondas rolavam suavemente, prometendo uma experiência única para aqueles que ousassem descer. Os outros se juntaram a Miguel, rindo e trocando brincadeiras. Entre eles estavam Clara, a única garota do grupo que havia surfado menos que os outros, e Carlos, um experiente surfista que sempre se destacava nas ondas. O clima de camaradagem era palpável, mas havia algo no ar, uma sensação sutil que os deixava inquietos. Talvez fosse a combinação do desconhecido e da beleza que os cercava. À medida que eles se empurravam nas ondas, Clara começou a sentir um arrepio. Havia algo mais naquelas águas do que apenas ondas e bioluminescência. A escuridão parecia mais densa, onde as luzes brilhavam. Quando olhou para a linha do horizonte, notou uma sombra sob as ondas, algo que não se encaixava na cena mágica. Clara hesitou, mas logo se juntou ao grupo, tentando afastar a sensação incômoda. Ei, Clara, você está bem? Carlos perguntou, notando a expressão preocupada no rosto dela. Sim, só um pouco nervosa, ela respondeu, forçando um sorriso. Essas ondas são diferentes. Relaxe, é só a emoção da noite, Miguel exclamou, mergulhando em uma onda. Mas enquanto ele surfava, a sombra abaixo da água parecia se mover, mais viva e mais próxima do que antes. No entanto, quando a noite avançou, a sombra tornou-se mais evidente. Os outros surfistas começaram a notá-la também. Primeiro como uma linha escura, depois uma forma mais definida, que parecia seguir Miguel, como um predador observando sua presa. Os risos se transformaram em sussurros nervosos à medida que a sensação de desconforto aumentava. Vocês estão vendo isso? Clara perguntou, sua voz tremendo. Tem algo na água. É só a sua imaginação, Carlos disse, mas sua voz estava cheia de dúvida. Ele não podia ignorar o que sentia. A tensão no ar era palpável. Então Miguel, inconsciente da sombra que o seguia, continuou surfando. Quando ele pegou uma onda maior, a sombra abaixo da superfície se moveu rapidamente, quase como se estivesse dançando sob ele. A água se agitou e todos pararam de surfar, observando com olhos arregalados. Volta, Miguel! Clara gritou, mas sua voz se perdeu no rugido das ondas. Enquanto Miguel descia a onda, a sombra emergiu, revelando a forma nebulosa de um homem, um espírito triste e vingativo, com olhos que brilhavam como lanternas na escuridão. A figura parecia presa entre os mundos, e a expressão no rosto dele era de dor e fúria. A água se agitou em torno dele, formando redemoinhos, e os surfistas sentiram a pressão da água em suas pernas. Miguel, agora na superfície, sentiu a mudança na atmosfera. Ele olhou para trás e viu seus amigos reunidos na praia, com expressões de medo estampadas em seus rostos. A água ao redor dele começou a se agitar, e a sombra se aproximava, como uma serpente que se prepara para atacar. Miguel, volta já! Gritou Carlos, mas era tarde demais. O espírito emergiu da água, sua presença dominando a noite, e a água ao seu redor começou a brilhar com uma intensidade assustadora. O espírito, com um olhar fixo em Miguel, falou com uma voz que parecia ecoar do fundo do mar. Você não deveria estar aqui. O pânico tomou conta de Miguel, que começou a nadar freneticamente em direção à praia, mas as ondas estavam contra ele, como se a própria água estivesse tentando puxá-lo de volta. Ele sentiu a presença do espírito atrás dele, e um grito involuntário escapou de seus lábios. O que você quer de mim? Você é apenas mais um a desafiar as águas sagradas, o espírito respondeu, sua voz se tornando cada vez mais intensa. Eu sou Mário, e minha vida foi roubada por esta praia. Você e seus amigos não têm lugar aqui. Enquanto isso, os outros surfistas, agora na areia, assistiam ao pesadelo se desenrolar. Clara, em estado de choque, olhou para Carlos, que estava paralisado. O que podemos fazer? Precisamos ajudá-lo. Não podemos entrar na água, Carlos exclamou. Não sabemos o que pode acontecer, mas Clara não podia ficar parada. Ela se lançou na água, determinada a salvar Miguel. Miguel, segure-se! Ela gritou enquanto nadava em direção a ele.
A luz bioluminescente ao seu redor parecia pulsar em resposta ao terror. Miguel, ainda lutando contra as ondas, virou-se para Clara, sua expressão misturando alívio e desespero. Clara, fique fora da água. Ele é perigoso. A sombra de Mário se movia rapidamente e Clara, ao se aproximar, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Miguel, precisamos sair daqui. Ela gritou, mas a água começou a se agitar ainda mais, como se a própria praia estivesse viva, reclamando o que lhe era devido. Carlos, vendo Clara avançar, sentiu uma onda de desespero. Ele não podia deixar que ela se colocasse em perigo. Clara, volte! Isso não é uma brincadeira. Mas Clara não escutava. Com coragem, ela se aproximou de Miguel, tentando puxá-lo para a superfície. No entanto, a pressão da água aumentou e Mário apareceu entre eles, seu olhar profundo e sombrio refletindo toda a dor que ele havia sofrido. Vocês não podem ficar aqui. Esta praia pertence a mim. O espírito rugiu e um redemoinho se formou ao seu redor, criando uma força poderosa que quase arrastou Miguel e Clara para as profundezas. Precisamos ir agora! Gritou Miguel, sentindo-se perdido entre a bravura de Clara e o terror que o dominava. Ele viu os rostos de seus amigos na praia, todos horrorizados, e soube que a situação havia tomado um rumo sombrio. Com um último esforço, Clara agarrou a mão de Miguel, e juntos começaram a nadar de volta para a praia, lutando contra as ondas cada vez mais agressivas. O espírito, porém, não estava disposto a deixá-los escapar facilmente. A água se tornava cada vez mais densa, e os ecos de lamentos antigos preenchiam o ar. Quando finalmente chegaram à areia, Miguel se virou, olhando para a água. A sombra de Mário estava lá, mas agora a dor em seus olhos era palpável. Você não sabe o que fez, o espírito disse, sua voz agora um sussurro, antes de desaparecer nas profundezas escuras. Miguel e Clara, agora na segurança da areia, estavam em choque. O que havia acontecido? Era real? As ondas continuavam a quebrar, mas a magia da noite agora estava tingida com um horror profundo. Eles precisavam entender o que aquele espírito queria, e mais importante, como poderiam escapar da maldição que pairava sobre a praia. A Praia do Eco era uma joia escondida no litoral de Santa Catarina, cercada por falésias dramáticas e uma vegetação exuberante. O acesso era difícil, mas isso só tornava o local mais atraente para aqueles que buscavam uma escapada da rotina. Um grupo de amigos, Ana, Lucas, Pedro e Carla, decidiu passar o fim de semana acampando e surfando nas ondas desse paraíso isolado. Na chegada, o cheiro do mar e o som relaxante das ondas, quebrando, criaram um ambiente mágico. Essa é a melhor ideia que já tivemos, disse Ana, enquanto os outros começavam a montar as barracas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores quentes, e a praia parecia estar viva, vibrando com a energia do fim de tarde. Vamos pegar algumas ondas antes que escureça, Lucas exclamou, já vestindo seu traje de surf. A empolgação do grupo era contagiante, e em poucos minutos eles estavam na água, deslizando sobre as ondas que cresciam sob a luz da lua. A experiência foi eufórica. Cada onda trazia a sensação de liberdade que apenas o mar pode oferecer. As risadas e gritos de alegria ecoavam na brisa, mas à medida que a noite se aprofundava, a atmosfera começou a mudar. Uma névoa suave se formou, envolvendo a praia em um manto de mistério. Quando o grupo decidiu sair da água, a lua cheia iluminava o local com um brilho espectral. Eles se reuniram em volta da fogueira, aquecendo-se e compartilhando histórias. No entanto, à medida que o fogo crepitava, outros sons começaram a se misturar ao estalo das chamas. Risadas suaves e vozes indistintas que pareciam flutuar na brisa noturna. Vocês ouviram isso? Perguntou Carla, seu olhar se movendo pela escuridão. É só o vento, Lucas respondeu, mas havia um nervosismo em sua voz que não passou despercebido. Não é só o vento, Ana insistiu. Parece que alguém está aqui. A tensão no ar era palpável, e a luz da fogueira parecia mais fraca à medida que os ecos aumentavam. Conforme a noite avançava, as risadas se tornavam mais audíveis, parecendo dançar ao redor do grupo. Eles tentaram se distrair contando mais histórias, mas a atmosfera pesada e as vozes não paravam de atormentá-los. O que vocês acham que é isso? Pedro perguntou, tentando manter o tom leve, mas sua insegurança era evidente. É só a nossa imaginação, Lucas disse, mas não convenceu a si mesmo. Essa praia tem fama de ser assombrada. Assombrada? Por quê? Carla perguntou, franzindo a testa.
Ouvi falar de lendas sobre surfistas que desapareceram aqui durante a lua cheia, Lucas explicou, sua voz baixa. Dizem que suas almas vagam pelo mar, chamando outros a se juntarem a elas. Ana riu nervosamente. Isso é apenas uma história para assustar os turistas. Devemos nos concentrar em nos divertir e surfar. Mas enquanto eles tentavam afastar os pensamentos, as vozes aumentaram e agora pareciam chamar seus nomes. Ana, Lucas. As vozes eram sedutoras, como um canto hipnótico que penetrava em suas mentes. Os amigos se entreolharam, o riso se transformando em preocupação. Vamos dar uma olhada. Pode ser alguém precisando de ajuda. Pedro sugeriu, mas sua proposta não trouxe entusiasmo. Na verdade, um frio percorreu a espinha deles. Vamos ficar aqui, Ana decidiu, tentando manter o grupo unido. Mas a curiosidade era poderosa. Cada um sentia a necessidade de saber de onde vinham aqueles ecos. Com relutância, o grupo decidiu explorar a praia. As vozes pareciam vir da água, e como se estivessem sob um feitiço, eles caminharam em direção à beira do mar. As ondas quebravam suavemente, mas havia uma sensação de algo mais profundo se movendo sob a superfície. Muito bem, vamos lá, Lucas murmurou hesitante. Mas não vamos muito longe. Eles se aproximaram da água e os ecos começaram a intensificar-se. Ana, Pedro. As vozes chamavam, e a cada chamada, uma onda maior quebrava, quase como se o mar estivesse respondendo. Isso não é certo, Carla sussurrou, olhando para os outros. Precisamos voltar. Mas a água parecia hipnotizante, e mesmo contra a vontade, os amigos avançaram. Era como se algo os estivesse puxando para as profundezas. O céu estava agora coberto de nuvens, e a luz da lua se escondeu atrás delas, mergulhando a praia em uma escuridão opressiva. Então, Lucas parou abruptamente. Vocês estão ouvindo isso? Ele olhou para os outros, seu rosto pálido. As vozes estão diferentes. Elas estão contando histórias. As vozes agora ecoavam mais claramente, narrando a trágica história de surfistas que haviam desaparecido nas ondas, tragados por uma força que não podiam entender. Eles não conseguiram voltar, Ana balbuciou, olhando para o mar com uma mistura de fascinação e terror. Isso é real? A cada palavra, a sensação de desespero aumentava. As histórias se entrelaçavam com suas próprias memórias. Cada risada que tinham compartilhado agora parecia distante e ameaçadora. O mar, uma vez acolhedor, agora exibia uma face sombria. Mário! Não, uma voz ecoou, e os amigos perceberam que estavam ouvindo um eco de um grito. Era o eco de um surfista perdido, um aviso que se perdia nas ondas. Os ecos se tornaram um lamento, um apelo desesperado para que eles não se aproximassem mais. Precisamos sair daqui, Pedro gritou, sentindo que a areia sob seus pés estava se tornando pesada, como se a praia estivesse tentando segurá-los. Agora, mas antes que pudessem se afastar, uma onda particularmente grande se aproximou, e um redemoinho se formou, puxando-os para o mar. O som das risadas tornou-se uma cacofonia de gritos. Voltem! Voltem! As vozes das almas perdidas ecoaram, cada uma mais angustiante que a anterior. O grupo lutou contra a corrente, mas as forças do mar eram implacáveis. Eles sentiram a areia se esvaindo sob eles, e uma sensação de pânico começou a dominar suas mentes. A água fria e escura parecia engoli-los, e a lua cheia se ocultou completamente atrás das nuvens, mergulhando tudo em uma escuridão impenetrável. Segurem-se! Ana gritou, enquanto eles se agarravam uns aos outros. Mas era tarde demais. Uma força invisível os puxou para baixo. E as vozes agora eram um coro de lamentos, chamando por ajuda, mas ao mesmo tempo atraindo-os para a eternidade. As ondas se acalmaram, mas não havia mais risos. Somente o som da água e o eco de almas perdidas que vagavam eternamente em busca de liberdade que nunca teriam. O grupo, agora à mercê das forças do mar, precisaria desvendar o mistério da Praia do Eco antes que se tornasse parte da lenda. A prainha era um dos segredos mais bem guardados do Rio de Janeiro. Uma pequena enseada cercada por montanhas verdes e com águas azul turquesa. Em um dia ensolarado, Gabriel, um jovem surfista de apenas 19 anos, decidiu escapar da rotina caótica da cidade grande e se aventurar nas ondas tranquilas. O cheiro do mar, misturado ao calor do sol, criava a atmosfera perfeita para um dia de diversão. Gabriel sempre se sentiu em casa no mar. Desde pequeno, ele havia sido ensinado a respeitar as ondas, a intimidade que se formava entre um surfista e a água. Mas naquele dia algo estava diferente. Ao caminhar pela areia, ele notou algo enterrado na areia fina. Curioso, ele se agachou e começou a desenterrar o objeto.
A prancha antiga, coberta de conchas e areia, revelou-se uma relíquia dos tempos antigos. Era longa e elegante, com um design que parecia quase sobrenatural. "O que você tem aí, irmão?" perguntou Lucas, seu melhor amigo, enquanto se aproximava, com um sorriso largo no rosto. "Você achou um tesouro?" Gabriel examinou a prancha com cuidado. Ela parecia pesada, e o verniz tinha um brilho peculiar sob a luz do sol. Havia algo inegavelmente atraente nela, como se a prancha estivesse chamando por ele. "Vamos ver como ela se comporta na água", ele decidiu, sentindo uma adrenalina crescente. Após um rápido aquecimento e algumas risadas, eles se dirigiram para o mar. Assim que Gabriel entrou na água, uma onda perfeita se formou à sua frente. Ele imediatamente remou com força e, ao se levantar, sentiu uma conexão instantânea com a prancha. Era como se ela conhecesse o mar tão bem quanto ele, deslizando suavemente pelas ondas. O que ele não sabia era que a prancha era mais do que apenas uma peça de madeira. Era um portal para o passado, uma maldição esperando para se manifestar. Conforme ele surfava, a brisa leve se transformou em um vento mais forte, e a água começou a ficar mais agitada. Mas Gabriel estava tão absorto na sensação das ondas que não percebeu as nuvens escuras se formando no horizonte. De repente, uma onda maior que todas as anteriores surgiu, fazendo seu coração acelerar. Ele se lançou para baixo e, ao emergir, algo mudou. Visões começaram a inundar sua mente. Imagens de surfistas, seus rostos pálidos e angustiados, surgiram em sua visão. Eles o cercavam, suas expressões revelando um profundo desespero. "Ajude-nos", eles sussurravam, enquanto as ondas se quebravam em torno dele. "Estamos presos." Gabriel se afastou da prancha, lutando para se manter à tona. Ele sentia um frio na espinha, uma presença sombria que parecia emergir das profundezas do mar. "O que está acontecendo?" ele murmurou, mas não havia resposta. Apenas o eco distante das vozes dos surfistas que haviam desaparecido antes dele. "Gabriel, o que foi?" Lucas gritou, preocupado enquanto nadava em sua direção. "Você está bem?" Gabriel tentava se recuperar, mas as visões o assombravam. Ele viu flashes de um acidente terrível, pranchas quebradas, gritos de dor e o mar em fúria. As imagens se tornavam mais intensas e aterrorizantes. E ele estava prestes a sucumbir ao pânico quando conseguiu finalmente focar na voz de Lucas. "Precisamos voltar agora", Lucas disse, arrastando Gabriel de volta para a areia. Mas o peso da prancha em sua mão era quase insuportável, como se ela estivesse tentando puxá-lo de volta para o mar. Não posso deixar isso aqui", Gabriel gritou, sem saber o que estava fazendo. Mas algo dentro dele sabia que a prancha estava ligada ao mistério que o cercava. E enquanto eles lutavam contra as ondas, ele fez uma escolha que mudaria tudo. De volta à areia, Gabriel se sentou, ofegante, enquanto Lucas examinava a prancha. "O que aconteceu lá embaixo?" ele perguntou, preocupado. "Você parecia estar em outro mundo." Gabriel hesitou. A experiência foi tão intensa que ele mal conseguiu articular as palavras. "Vi pessoas, surfistas que morreram. Eles estavam tentando me avisar." A expressão de Lucas mudou e ele olhou para a prancha com desconfiança. "Isso é uma loucura, cara." Mas Gabriel não estava em seu melhor estado. A conexão com a prancha era inegável, e ele sabia que precisava descobrir mais sobre aqueles surfistas desaparecidos. "Precisamos descobrir quem eram essas pessoas", ele disse. "Isso pode ser importante." Lucas franziu a testa, mas concordou. "Ok, mas temos que sair daqui. Está ficando escuro e as nuvens estão se aproximando rapidamente." Eles decidiram voltar ao carro e procurar informações sobre a praia e seus segredos. Quando chegaram, a atmosfera estava mudando. O vento soprava mais forte e a temperatura caiu. Havia uma sensação de urgência no ar. Enquanto dirigiam pelas estradas estreitas que cercavam a praia, o noticiário local começou a tocar no rádio, e as palavras furacão e evacuação chamaram a atenção de Gabriel. Seu coração disparou. "Lucas, precisamos voltar. O furacão está vindo e as vozes, elas estão me chamando de volta." "Calma, Gabriel. Vamos fazer o que for preciso, mas não podemos ser imprudentes." Lucas respondeu, tentando manter a calma. Mas dentro dele havia uma inquietação crescente. Uma sensação de que eles estavam sendo observados. Quando chegaram novamente à praia, a cena era desoladora. As ondas estavam se agitando com uma força terrível, e as nuvens se acumularam como monstros negros no céu. Mas Gabriel estava determinado. "Eu não posso deixar isso para trás", ele murmurou para si mesmo, enquanto se preparava para entrar na água novamente. "Você está ficando louco. O mar está uma loucura."
Lucas gritou, mas Gabriel estava além da razão. Ele sentia que a prancha e as almas que dela emanavam eram seu destino. Ele não podia se afastar agora. No instante em que ele tocou a água, a correnteza quase o puxou para baixo. Ele montou na prancha, e ao surfar as visões retornaram mais vívidas e assustadoras do que antes. Os surfistas desaparecidos estavam agora mais próximos, e ele podia sentir seu desespero. Ajude-nos, antes que seja tarde demais, eles sussurravam, e Gabriel sentia o peso de suas almas perdidas. O mar rugia em resposta, como se estivesse tentando engolir tudo em seu caminho. Quando o furacão atingiu a costa, uma onda colossal se formou atrás dele. Gabriel viu a água subindo e as visões se intensificaram, revelando o momento do acidente que levara aqueles surfistas ao fundo. Ele viu pranchas quebradas, corpos sendo arrastados e gritos que ecoavam em sua mente. Não posso deixar que isso aconteça novamente, ele gritou, desafiando as forças que o cercavam. Mas a tempestade estava se intensificando, e o furacão parecia querer reivindicar mais uma vida. Gabriel, agora consciente de que a prancha era uma conexão com as almas perdidas, sabia que precisava quebrar a maldição antes que fosse tarde demais. A tempestade rugia, e ele enfrentou as ondas, determinado a enfrentar os fantasmas do passado e trazer à luz os segredos que a praia escondia.